Olá, tudo bem? Eu sou o professor Estevam e esse material que vocês estão assistindo faz parte da primeira aula da nossa disciplina de tópicos especiais em sistemas de informação, que aborda o tema de mineração de dados. Antes de assistir a este material, é importante que vocês tenham realizado a atividade número 1 da nossa primeira aula, relativa à classificação do tipo de lente de contato que um determinado paciente deva usar. Naquela atividade, o que aconteceu foi que, passado um número X de exemplos de pacientes que usam ou não usam um determinado tipo de lente de contato, vocês foram capazes de tentar identificar qual seria a lente de contato mais adequada para um novo paciente que chegasse a um consultório. Percebam que muitas das técnicas utilizadas para tentar responder as primeiras perguntas da nossa atividade número 1 são muito intuitivas e levam em consideração aquilo que o ser humano faria para tentar aprender a partir dos dados que foram passados e conseguir responder perguntas sobre processos ou atividades futuras. Naquele caso, a ideia era tentar responder perguntas sobre novos pacientes e quais seriam as lentes de contato ideais para eles. A atividade número 1 é bastante importante nesse contexto da mineração de dados, principalmente porque ela nos mostra como nós, seres humanos, utilizaríamos essa ideia de aprender a partir de um conjunto de dados, ou seja, a partir de experiências passadas, aprender a resolver um determinado problema. Na atividade, o nosso problema era diagnosticar a lente de contato correta. Percebam que algumas coisas que foram realizadas dentro da atividade são comuns também no processo de mineração de dados realizado por computadores. Entretanto, é importante lembrar que existem diferenças básicas e que fazem com que o processo de mineração de dados não seja exatamente igual ao processo que nós, seres humanos, realizamos quando tentamos aprender a partir de um conjunto de dados. Várias dessas diferenças vêm, por exemplo, da facilidade que o ser humano tem em realizar a leitura de um determinado material, independente do formato em que ele é apresentado. Na nossa atividade número 1, por exemplo, foram passadas para vocês textos que informavam quais eram as características de determinados pacientes e quais as lentes de contato, perdoe-me, que eles usavam. Nesse sentido, é muito simples para nós seres humanos identificarmos o conhecimento que está sendo representado no material passado, seja ele um texto, um vídeo, uma gravação de voz. Ou seja, imaginem que ao invés de ter passado os exemplos de pacientes em texto para vocês, eu tivesse passado um áudio explicando e descrevendo a característica de cada um dos pacientes. Vocês conseguiriam identificar e extrair as informações de maneira muito semelhante. Já para um processo computacional, dependendo de como essas informações são apresentadas, pode haver extrema dificuldade em interpretá-las. Vocês sabem que o ser humano, por exemplo, consegue identificar com extrema facilidade e rapidez a fotografia da sua mãe. Se eu mostrar a foto da mãe de cada um de vocês, vocês em muito menos do que um segundo vão olhar para essa figura, essa foto, e vão automaticamente saber: essa é minha mãe. Para as máquinas, identificar uma informação de entrada fornecida, dependendo do formato em que a informação aparece, pode ser mais ou menos difícil e pode necessitar mais ou menos pré-processamento das informações. Na mineração de dados, esse processo de tentar extrair que informação está dentro da entrada fornecida ao sistema computacional é algo bastante importante, mas não é o único ponto a ser pesquisado ou estudado quando você quer desenvolver mineração de dados. Na realidade, existe um processo dividido em etapas que nos ajuda a tradicionalmente montar a sequência de atividades que um sistema computacional deve realizar para que a mineração de dados possa atingir sucesso ao seu final.
Mas antes de falar desses processos ou destas etapas de processamento que um sistema computacional precisa realizar para que a mineração de dados possa ser efetivamente alcançada, eu preciso falar um pouquinho da evolução histórica desse tema de pesquisa dentro da área de computação e de sistemas de informação. A literatura nos mostra que a mineração de dados nasceu em meados da década de 90, no século passado, e vem da união de algumas áreas diferentes. A ideia básica era a utilização de algoritmos que vinham da inteligência artificial e que eram utilizados para aprendizado de máquina, para extrair conhecimento de grandes bases de dados que estavam armazenadas em computadores e sistemas de gerenciamento de banco de dados. Com o crescimento da quantidade de informações armazenadas, o que aconteceu é que a análise visual ou análise humana dos dados passou a ser uma tarefa muito trabalhosa. Então imagine que a gente passou a ter então milhões e milhões de transações por dia sendo armazenadas, seja em grandes corporações, empresas ou agências de pesquisa, institutos de pesquisa. E esses dados lá armazenados começaram a transformar ou trazer para a nossa realidade o paradoxo do grande número de informação. Ou seja, o volume de dados armazenados passou a ser muito grande, entretanto, a dificuldade para se interpretar, se analisar e extrair o conhecimento que está ali dentro daqueles dados passou a ser bem maior essa complexidade. Em outras palavras, a gente pode fazer uma analogia com um exemplo muito simples. Imagine que nós temos um sistema de informação de uma padaria, certo? Normalmente, se considerarmos essa padaria uma padaria pequena, de um bairro pequeno, em uma cidade não muito grande, normalmente o sistema de informação nem precisa ser automatizado. O proprietário da padaria, ele conhece a maioria dos seus fregueses, ele sabe como atender de maneira diferenciada cada um desses fregueses e clientes, e por conta da quantidade não ser tão grande. A partir do momento que o volume de clientes começa a crescer de maneira desordenada, imagine em comparação ao número de clientes de uma pequena padaria, de um pequeno bairro, de uma pequena cidade, qual é o número de clientes de uma operadora de cartão de créditos, por exemplo. No exemplo da operadora de cartão de créditos, é muito difícil que você tenha uma pessoa, ou suponha o proprietário da operadora de cartão de créditos, que conheça cada um dos seus clientes e consiga então saber a forma adequada de tratar cada um deles. Saber, por exemplo, quando é possível vender sem receber no momento da venda, quando é possível fazer um bom desconto, pois aquele é um bom cliente, coisas assim. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quanto mais informação ou mais clientes, nesse exemplo, se torna muito mais difícil você conhecer cada um deles e saber o que significa cada informação ali armazenada. Muitas vezes você não tem nem tempo de poder olhar a característica de cada uma dessas informações ou a característica de cada um desses seus clientes. Isso faz com que grande quantidade de dados armazenados, ou seja, um volume muito grande de dados armazenados, não signifique, na verdade, significa o contrário do que conhecimento. Ou seja, é muito mais difícil você tomar decisão com base num volume gigantesco de dados do que tomar decisão com base num volume razoável de dados. Por outro lado, as decisões tomadas com base num volume gigantesco de dados podem ter maior confiabilidade. Da estatística, a gente sabe que quanto maior o tamanho da amostra, mais representativa ela vai ser do comportamento da população. Então, esse paradoxo entre ter muitos dados, ter grande dificuldade em analisá-los, mas poder ter informação preciosa ali dentro, começou a ser trabalhado e houve então a necessidade de que sistemas computacionais pudessem auxiliar o ser humano nesse processo, dado que é inviável para um comportamento humano, ou seja, a supervisão humana
para um volume de, por exemplo, 50 gigabytes de informação sendo armazenadas por hora, que é o que acontece em algumas agências de pesquisa, como por exemplo a NASA, a agência americana. Dada então essa introdução e a motivação do porquê é importante fazer ou realizar a mineração de dados, vamos voltar ao ponto das etapas do processo de mineração de dados. Eu já comentei com vocês que o processo é subdividido, né? A maioria dos autores considera mais ou menos 6 etapas deste processo, onde a gente pode, na verdade, agrupar essas etapas em passos um pouco mais gerais. Normalmente, a gente pode considerar que estas etapas 1, 2, 3 e 4, que são, na verdade, você obter os dados que estão em seu banco de dados, realizar a seleção de quais dados vão ser utilizados, processar esses dados para ficar de maneira tratável pela máquina e transformá-los para um formato que o algoritmo de aprendizado ou a mineração vá poder interpretar. Estas etapas normalmente são chamadas da etapa de pré-processamento dos dados. E uma vez realizadas, elas então permitem a realização da etapa número 5, que é a mineração em si, ou o aprendizado de máquina, para que ele possa ser realizado de maneira mais eficaz, mais eficiente e o sucesso seja alcançado. Uma vez que a mineração ou o aprendizado tenha sido realizado, então é importante na tarefa de mineração ou de extração de conhecimento de bancos de dados que o resultado possa ser interpretado, ou seja, mostrado para o usuário de maneira que ele possa ser interpretado e avaliado, para que daí o conhecimento possa ser utilizado em tomadas de decisão. Começando aí essa ideia, ou entrando um pouco mais a fundo nessas etapas, primeiro ponto a ser considerado é que todas essas fases são essenciais, né? Não dá para se dizer que a mineração de dados tem um ou outro aspecto ou uma ou outra etapa que é mais importante do que as demais. A otimização de cada uma dessas fases vai melhorar necessariamente o desempenho do processo como um todo. Significa então que não adianta eu deixar de lado uma ou outra etapa e achar que realizando só um algoritmo ou aplicando somente um algoritmo de aprendizado de máquina num conjunto de dados inicial, sem ter trabalhado esse conjunto de dados, isso significa que eu muito provavelmente não vou conseguir obter os melhores resultados possíveis com base naqueles dados. Tá? É importante e é interessante notar que na prática, quando a gente trabalha implantando um processo de mineração de dados, muitas vezes não se quer gastar tempo e não se quer dar importância ao pré-processamento dos dados e ao pós-processamento. Isso porque, na verdade, o core, o núcleo do processo de extração de conhecimento, muitas vezes é visto como sendo o algoritmo de aprendizado. Isso é fato. Isto é verdadeiro. Esse é o núcleo. O algoritmo de aprendizado é aquele que vai revelar o conhecimento presente nos dados analisados. Entretanto, se não houver o pré-processamento e nem o pós-processamento, muito provavelmente os resultados que a gente vai conseguir extrair dos dados vão ser pobres. E isso não porque o algoritmo usado não foi adequado e nem porque o processo de aprendizado não funcionou bem, mas simplesmente porque se você não tem adequação dos dados sendo trabalhados, o algoritmo não terá um desempenho de aprendizado adequado, e se você, mesmo tendo um desempenho de aprendizado adequado, não conseguir mostrar e identificar formas de visualizar o conhecimento extraído dos dados, esse conhecimento vai continuar oculto, escondido e não vai fazer sentido, ou seja, não vai conseguir trazer ou transformar o conhecimento extraído em resultados práticos. Tá? Então, apesar do aprendizado ser visto como núcleo, é muito importante a gente não desprezar nem o pré-processamento e nem o pós-processamento dos dados.
Para realizar o processo de aprendizado de máquina, é muito importante conhecer os dados, certo? Então, apesar de ser extremamente importante e relevante ter conhecimento técnico, computacional e de sistemas de informação, também é importante no processo ter alguém que conheça o domínio de aplicação. Você precisa saber quais são os dados disponíveis para utilizar no processo de extração de conhecimento. Você precisa saber que dados são realmente relevantes para aquele domínio e para o tipo de conhecimento que você quer extrair. Você precisa saber que, se for necessário, será que existem dados adicionais que possam ser agregados, apesar de hoje não estarem disponíveis, por exemplo, no mesmo sistema de gerenciamento de banco de dados? Você sabe, por exemplo, qual é a quantidade de dados você pode ter e se você pode trabalhar com amostras ou com a população toda. Existe um especialista de domínio que pode te auxiliar quando aparecerem dúvidas sobre a característica intrínseca presente nos dados que estão sendo analisados. Então, tudo isso vai auxiliar demais os resultados a terem uma tendência de serem melhores ao final do processo. Tá? É muito difícil você aplicar, implantar um processo de mineração de dados se você não conhece os dados, se você, na verdade, não sabe do que está falando e que tipo de dados tem disponíveis, como pode contar com eles e coisas assim. Tá? Nessas etapas, se a gente retornar e voltar aqui à figura da etapa dos processos, essa figura vale mencionar, ela é adaptada da literatura, então tradicionalmente você encontra essa figura em vários, por exemplo, websites que falam de mineração de dados, e há pequenas variações dela, na verdade, mas o processo é mais ou menos esse. E se a gente considerar essas 4 primeiras etapas aqui, que são do pré-processamento de dados, a literatura vai dizer para a gente que as 4 somadas são normalmente responsáveis por mais ou menos 70 a 80% do tempo gasto no desenvolvimento do processo de mineração de dados. Então, daí dá para ver a importância de se realizar o pré-processamento, certo? Voltando então à nossa sequência de slides, vamos ingressar e iniciar sobre cada uma dessas etapas. A etapa de limpeza dos dados, na verdade, deve levar em consideração que fontes de dados eu tenho, então deve-se explorar os sistemas gerenciadores de banco de dados utilizados, se você tem softwares de data warehouses para auxiliar no processo de separação, de visualização dos dados armazenados, tá? E como é o armazenamento, ou se há armazenamento de arquivos em formatos diversos. Eu volto a dizer que nem sempre só os dados que estão armazenados no seu sistema de gerenciamento de banco de dados vão ser necessários. Para ser sincero, eu vou inclusive aqui trazer à luz da nossa disciplina esse novo termo que todo mundo anda usando por aí, que é Big Data ou Big Data. Uma das grandes características do Big Data é realmente você ter muita informação em muitos formatos diferentes entre elas, me perdoe. O formato dos atributos também, vamos voltar aos dados que vão estar armazenados em bancos de dados. Esses atributos que descrevem entidades no seu banco de dados, você precisa conhecê-los. Você precisa saber se você vai trabalhar com algoritmos numéricos, nominais, com códigos, com campos descritores que vão ser texto e etc. Porque dependendo de cada uma dessas características, algoritmos diferentes vão ter que ser usados para que você consiga extrair conhecimento relevante. Né? Os valores ausentes são outra característica que podem prejudicar de maneira exagerada o aprendizado. Tá? E também podem prejudicar bastante a inferência. A inferência, nesse ponto, vale a pena ressaltar que é aquele processo no qual você quer, por exemplo, predizer alguma informação com base nas informações já existentes. Imagine que eu queira inferir, por exemplo, qual é a faixa salarial do meu cliente, dado que eu conheço a idade, o sexo, a região onde ele mora e coisas assim. Tá? Se você não tiver
uma limpeza de dados eficiente e não tratar os valores ausentes, isso pode ser um problema seríssimo e isso pode tornar os dados tendenciosos. Um exemplo muito simples para enxergar esse tipo de coisa é a informação relativa, por exemplo, à faixa salarial. Se você estiver trabalhando na implementação de um processo de mineração de dados para uma empresa, certo? E essa empresa tenha como objetivo tentar minerar dados para melhorar o atendimento ao cliente ou, por exemplo, para melhorar o controle do estoque que ela tem com base em previsão de vendas que vão ser feitas ou qualquer coisa desse sentido. E suponha que um tipo de informação que vai ser utilizado seja o cadastro dos clientes dessa empresa. Normalmente existe um atributo que descreve o cliente cadastrado e que é relativo à sua renda. Não é? É muito comum que em empresas onde o banco de dados não exige que essa informação renda seja obrigatória, muitas vezes você tenha cadastro ou cadastramento de clientes onde essa informação fica em branco, que é o que nós chamamos de valor ausente. Então você olha no cadastro dos clientes e vários clientes não têm a informação da renda. Isso é comum porque renda é uma informação muito sensível e muitas pessoas não gostam de dizer qual é a sua renda, certo? Existem inúmeros motivos para a pessoa não gostar de informar qual é a sua renda, dentre eles alguns podem ser, por exemplo, o cliente tem uma renda muito elevada e ele fica receoso de revelar isso, mesmo por conta de segurança. Ele não quer revelar que tem uma renda muito elevada. Um outro caso muito comum também é o cliente que tem uma renda muito baixa. Ele não tem interesse em revelar isso, seja por vergonha de assumir que tem uma renda baixa, ou seja também por questões de tentar evitar que, por exemplo, a loja não queira vender algo para ele, porque acha que a renda dele é muito baixa e não é compatível com aquilo que ele vai querer comprar, por exemplo, certo? Então, percebam que em informações ou em atributos que são muito sensíveis, como por exemplo a renda, vai haver uma tendência muito maior de haver valores ausentes, principalmente em tipos específicos de clientes. Se você pegar a média da renda, os clientes que têm um valor médio de renda, que é o mais comum para a população inteira, então normalmente esses clientes não vão ter tanto receio em informar ou em fornecer esta informação. E aí, se você olha o seu banco de dados e considera apenas os clientes que têm todos os atributos informados, ou seja, não há valores ausentes, você vai acabar desprezando uma quantidade muito grande de clientes que tenham a renda muito elevada e de clientes que tenham a renda muito baixa. Em outras palavras, você está jogando fora informações muito relevantes sobre tipos específicos de clientes e que poderiam ser muito úteis para o seu sistema de extração de conhecimento. Então, não considerar instâncias do seu banco de dados que possuam valores ausentes é um problema, porque você pode estar descartando clientes, por exemplo, ou instâncias muito relevantes. E, entretanto, considerar sem fazer um tratamento adequado dos valores ausentes também pode ser um problema, porque você pode estar olhando, avaliando, analisando esses dados de maneira tendenciosa, tá? Para se fazer, por exemplo, o tratamento desses valores ausentes, existem muitas formas de se trabalhar. É importante trabalhar e pensar que antes de realizar a substituição dos valores ausentes ou o tratamento dos valores ausentes, vai ser necessário se identificar cada um dos campos que possuem o valor ausente e daí realizar uma análise um pouco mais elaborada sobre para cada campo como deve ser realizada a limpeza desses dados. A gente vai falar um pouquinho mais disso na sequência da disciplina, tá? Os valores ausentes ainda podem ser usados não só para campos ou as técnicas de tratamento de valores ausentes, podem ser usadas também para atributos da sua base de dados que não estão com valores ausentes, mas que, por exemplo, não estão padronizados. Então imagine que você tenha um campo no seu banco de dados ou um atributo
que seja o nome do bairro onde a pessoa mora, certo? E imagine que nós estamos falando isso da cidade de São Paulo. Então você pode ter um bairro que se chama, por exemplo, Vila Mariana. E aí, algumas, dependendo de quem foi a pessoa que cadastrou o seu cliente, ela pode colocar nesta informação a descrição completa, o nome completo do bairro, do tipo Vila Mariana, ou pode colocar só V Mariana, ou pode colocar só Mariana e assim por diante. Então, você vai ter vários clientes que moram no mesmo bairro, e isso seria uma característica interessante para associar que eles têm semelhanças, mas que podem estar descritos de maneira diferente e o seu sistema computacional não vai saber que a Vila Mariana é a mesma V Mariana, que é a mesma Mariana e assim por diante. Então, às vezes, você pode usar técnicas de substituição de valores ausentes para tentar também padronizar nomenclatura e valores para atributos, mesmo quando eles têm o valor, quer dizer, o valor não está ausente, mas não está padronizado, tá? E essa pergunta muito comum, como a gente pode trabalhar com valores ausentes, é um tema de pesquisa muito utilizado e ativo hoje em dia, tá? E muitas das vezes o que a gente faz é usar algoritmos da própria mineração de dados para tentar identificar quais seriam os valores mais adequados para substituir a ausência ou a falta de padronização nesse tipo de coisa. Ainda dentro da limpeza dos dados e do tratamento de valores ausentes, existem também algumas técnicas um pouco mais simples, fora essa de usar a mineração de dados ou aprendizado de máquina, que poderiam ser ignorar as instâncias que possuem, a gente já viu que isso pode ser problemático, ou ignorar só os atributos que têm essa característica, isso também pode ser problemático, mas, para ser sincero, essas duas ideias de ignorar instâncias ou ignorar atributos, apesar de serem talvez as que possam trazer um resultado mais comprometedor na avaliação dos dados, são tradicionalmente as mais usadas, porque são as mais simples, tá? Mas a gente deveria tentar evitar esse tipo de utilização mais simplista na limpeza dos dados, porque isso pode trazer um resultado inadequado ou indesejável lá na frente, quando a gente for extrair e ter o resultado do conhecimento extraído dessas bases, certo? Bom, o processo, quando você quer eliminar esses valores ausentes, ele normalmente segue algo da seguinte maneira. Você normalmente pode tentar identificar um subconjunto das instâncias para aqueles atributos que você tem no seu banco de dados onde não existam valores ausentes e outros onde existam, como por exemplo aqui seria um exemplo de valor ausente, certo? A gente pode trabalhar então, por exemplo, só com a base limpa, ou seja, eu seleciono somente as instâncias que estão aqui que não têm esses valores ausentes, essas interrogações, e crio uma nova base de dados contendo apenas instâncias chamadas limpas, tá? Posso utilizar essas instâncias limpas para tentar gerar um processo de aprendizado de máquina ou de mineração de dados que vai trazer para a gente características das instâncias que vão ajudar a gente a saber como preencher, ou seja, como substituir aquela interrogação, aquele valor ausente anteriormente existente na base de dados, por algum valor que seja o melhor possível para aquela instância e para aquele atributo efetivamente. Então, o processo de imputação é esse, em que você substitui valores que antes eram desconhecidos por valores novos. Vale lembrar que quando você troca o valor desconhecido por um valor novo em uma base de dados, você precisa deixar de alguma maneira isso registrado para saber que foi um algoritmo, por exemplo, que substituiu esse valor e ele não é originalmente representativo da instância, né? Então ele foi colocado lá artificialmente por algum mecanismo, certo? Mas esse é o processo tradicional da substituição de valores ausentes ou da imputação dos dados. Existem muitas teorias para se analisar. Quem tiver interesse em olhar um pouco mais a fundo, nós não vamos nos aprofundar muito nesse
ponto aqui nessa disciplina, tá? Mas tem muitos trabalhos aí que abordam de maneira mais geral e também nos mostram formas específicas de realizar esse tratamento dos valores ausentes. Eu deixo aqui uma referência, quem tiver interesse, é um bom caminho inicial para se investigar essa ideia de valores ausentes. Tá? Ainda dentro da limpeza dos dados, o formato com que esses dados aparecem é muito importante. Né? E por que é importante? Porque para um algoritmo de aprendizado de máquina ou para um algoritmo de mineração de dados, duas informações que são exatamente as mesmas, mas que possuem formatos diferentes, podem ser enxergadas como coisas diferentes. Então, por exemplo, se você tem num campo data do seu banco de dados a informação de 8 de agosto de 2006, representada como 8 de 8 de 2006, e depois em uma outra instância, a mesma data sendo representada como 8 AGO 2006, ou então num formato invertido aqui, se for uma base de dados que mantém um formato do padrão inglês, por exemplo, e coisas assim, essas quatro formas de representação da mesma informação, o seu algoritmo de aprendizado de máquina pode tratar como coisas diferentes. E se tiver um padrão, imaginem, por exemplo, que exista um padrão em que tem um problema ou que há uma necessidade de fazer uma promoção exatamente na mesma época, então na mesma data, e o nosso cliente precisa saber disso, o usuário do sistema de mineração de dados precisa saber sobre determinada característica específica desse dia, 8 de agosto. Se a base de dados não é tratada, muito provavelmente o nosso algoritmo não vai conseguir achar esse padrão. Porque você, na verdade, ao invés de achar que, por exemplo, teve 40 ocorrências daquele tipo de problema no dia 8 de agosto, você vai dividir isso por 4 e vai achar que teve, por exemplo, sendo bem simplista e supondo que a divisão vai ser uniformemente distribuída, que teve 10 ocorrências no dia 8 de 8 de 2006, mais 10 ocorrências no dia 8 do AGO de 2006, ou mais 10 no dia AGO 08/2006 e mais 10 ocorrências no dia 8 de 8 do 06. E aí então, ao invés de você contar para o seu sistema, olha, houve 40 casos, você vai dizer houve 10. E a força então e a relevância desse caso que aconteceu vai ser perdida por conta da falta de formatação ou padronização dos dados que você vai trabalhar, tá? Além de formatar os dados, realizar a seleção dos atributos mais relevantes pode ser muito importante e pode auxiliar muito no processo de mineração de dados. Dentre as várias razões para se fazer isso, existem algumas que são bem relevantes, como por exemplo, quanto mais dados a serem usados no processo do aprendizado, nem sempre isso vai representar que os resultados vão ser melhores. Isso acontece por quê? Porque nem sempre você vai estar usando a informação que é realmente relevante. Então, você usar um número gigantesco de variáveis ou atributos do seu conjunto de dados, sendo que grande parte desses atributos não são realmente relevantes para a tarefa que você quer desempenhar ou desenvolver, não vai trazer ganho, na verdade, vai piorar o desempenho do seu algoritmo de mineração. Com a seleção, a gente tem várias vantagens, como por exemplo, ter um modelo gerado muito mais simples. E se você conseguir gerar um modelo muito mais simples para o aprendizado e para a mineração de dados, então esse modelo tende a ser muito mais rápido para ser executado e tende a trazer muito menos complexidade computacional, ou seja, os seus algoritmos vão rodar mais rápido, as suas máquinas vão sofrer menos para realizar o processo de mineração de dados. Além disso, ainda é importante a identificação dos atributos mais relevantes, porque isso pode auxiliar no entendimento do estudo do problema. Em outras palavras, além de um modelo menor que contém só um subconjunto de atributos poder ser muito mais simples, computacionalmente falando, ele vai trazer as informações sobre as variáveis que são realmente as mais relevantes. E o usuário humano que estiver analisando os resultados vai poder, inclusive, ter essa intuição de quais atributos ou quais variáveis mais influenciam no tratamento ou no processo de mineração de dados. Tá?
Se eu tiver grande quantidade de atributos que não foram selecionados, isso normalmente vai trazer muita redundância, muita informação contraditória e que, na verdade, só vão trazer ruído para o processo. Se eu, por outro lado, puder manipular um conjunto menor de atributos, isso vai ser bem menos custoso. E se o subconjunto de atributos mais relevantes puder melhorar a qualidade do aprendizado, então eu ganho na simplicidade, na compreensibilidade e nos resultados finais que a gente vai obter. Existem várias maneiras de se realizar a seleção de atributos, que pode, por exemplo, começar com um especialista humano auxiliando nesse processo. Né? Mas, se a gente quiser realizar o processo de seleção de atributos de maneira automática, então algoritmos de seleção de atributos são normalmente divididos em três tipos básicos. O primeiro é o tipo chamado de método filtro, onde o critério de seleção ele é, na verdade, independente da tarefa de mineração de dados que você quer executar, e você faz a seleção de atributos de maneira independente do processo de mineração de dados. Normalmente você executa uma única vez, são métodos com base em estatística, que geram, na verdade, ou ranking ou subconjunto de atributos mais relevantes e acabam sendo mais simples de serem executados. Então, computacionalmente falando, os algoritmos que fazem parte dessa classe de métodos chamados filtro tendem a ser menos custosos computacionalmente. A segunda classe de métodos é chamado de métodos, são os métodos wrappers, ou o método wrapper, e na verdade a diferença clássica para os filtros é que num wrapper você realiza a tarefa de seleção de atributos usando como base a própria tarefa de mineração de dados que vai ser realizada. Tá? Então eu, na verdade, é como se ficasse testando e tentando realizar aquela tarefa de mineração de dados que eu estou interessado com vários subconjuntos de atributos diferentes. E aí eu vejo qual o resultado está saindo melhor e escolho com base, então, no resultado da tarefa. Tá? O grande ponto aqui é que isso é mais custoso. Como eu acabei de dizer, você vai ficar testando vários possíveis subconjuntos de atributos. E isso vai exigir a repetição do seu processo de mineração de dados muitas vezes. Então, com isso, vai ficar computacionalmente caro fazer isso, entretanto, tende a ter resultado mais preciso. Para tentar combinar essas vantagens e desvantagens, existe ainda uma terceira técnica, ou um terceiro método, vamos dizer assim, que é a combinação, que são os métodos híbridos que combinam filtros e wrappers. Pode ficar a dúvida, mas será que vale a pena a gente retirar atributos da minha base de dados para realizar uma determinada tarefa de mineração? Então, só para dar exemplo, a literatura está cheia de trabalhos que mostram isso. Aqui eu vou mostrar um trabalho que está usando três conjuntos de dados diferentes, Wisconsin, Mushroom e Congressional. Não levem muito em consideração o nome, isso não quer dizer nada. Na verdade, é um banco de dados que trabalha com casos de câncer de mama, então esse é um conjunto de dados muito conhecido pela comunidade de mineração de dados e tradicionalmente usado para fazer testes de algoritmos que são desenvolvidos e que está vinculado à área médica, então de câncer de mama. Mushroom é um algoritmo, uma base de dados também muito comum na área de mineração de dados e que, na verdade, guarda informações sobre tipos comestíveis e não comestíveis de cogumelos. A ideia de se utilizar esse conjunto de dados é normalmente, dado um cogumelo novo que aparece, classificá-lo como sendo comestível ou não sendo comestível. Eu não comentei, mas vale a pena comentar, a ideia de se utilizar este outro conjunto de dados dado uma nova paciente, tentar classificá-la como sendo alguém com probabilidade de desenvolver ou não desenvolver câncer de mama. E o terceiro que eu vou mostrar aqui, o terceiro exemplo de base de dados que também é tradicionalmente usado pela comunidade de mineração de dados, é chamado Congressional e contém
instâncias de votos do Congresso americano para vários pontos importantes que foram feitos. A ideia é tentar classificar como dado um tema e dado um determinado membro do Congresso, se a tendência ele deve votar favorável ou não favorável àquele tema, certo? Então a ideia é tentar minerar esses conjuntos de dados para tentar responder essas perguntas sim ou não, na maioria das vezes para esses exemplos que estão aqui. Tá? O banco de dados Wisconsin, ele originalmente é uma base de dados que tem 9 atributos. Então eu tenho a identificação do paciente e mais 9 atributos, que vão ser idade, resultado de exames preliminares e coisas assim, área onde mora e etc., hábitos alimentares, tá? E aqui eu estou mostrando a realização da tarefa de classificação, ou seja, o quanto o algoritmo acerta se aquela determinada paciente tem ou não tem câncer de mama, usando os 9 atributos originais da base de dados e depois usando somente 6 atributos que foram automaticamente selecionados. Você percebe que ao invés de usar 9, a gente pode reduzir o banco de dados para trabalhar apenas com 6 atributos e os resultados obtidos eles não chegam a ser muito diferentes, eles são muito próximos de um e outro. Então você tem aqui a redução no tamanho do conjunto de dados que se trabalha, e eu estou dizendo que usando esses diferentes algoritmos, por exemplo, usando o BN, que vem de Bayesian Networks, no conjunto de dados completo, com 9 atributos, eu acertei em 96,75% das vezes, e usando o conjunto de dados selecionados, com atributos selecionados só 6, eu acertei em 96,16% das vezes. É isso que eu estou dizendo. Se você perceber, para o Mushroom, eu tenho até alguns casos, a redução é bem maior, porque o algoritmo de seleção de atributos que eu estou exemplificando nesse caso, dos 22 atributos existentes nessa base de dados, ele selecionou apenas 3. E percebam que, tentando dizer se o cogumelo é comestível ou não é comestível, com base nos 22 atributos originais, os algoritmos que eu usei acertaram 81,22% das vezes, esse outro algoritmo acertou 97,36% e esses dois algoritmos acertaram todas as vezes. Entretanto, quando eu reduzi isso de 22 apenas para 3 atributos, alguns algoritmos inclusive melhoraram o desempenho. Né? Então, o classificador BN, que é de redes Bayesianas ou Bayesian Networks, ele acertou bem mais usando só esses 3 do que usando todos os nossos atributos. Isso significa que alguns desses 22, desculpem, atributos que estavam aqui acabaram atrapalhando esse algoritmo aqui de encontrar os padrões que ele estava procurando para responder se um determinado cogumelo é ou não comestível, certo? Nos outros casos aqui houve uma melhora um pouquinho que pode ser percebida, mas não é uma melhora tão grande. E nos dois últimos algoritmos, que com todo o conjunto de dados acertou-se 100% das vezes, usando somente 3, houve um acerto de quase 100%. Então, 99,86% das vezes foi a resposta do algoritmo foi correta. Isso demonstra, se vocês olharem, que simplifica bastante, você tem como simplificar bastante, diminuir muito o número de atributos que você vai trabalhar na base de dados, e isso não necessariamente vai implicar ou vai resultar numa piora no desempenho dos seus algoritmos, certo? Então, por isso, a seleção de atributos é interessante. E só para constar, isso que eu estou mostrando para vocês, foi feita uma seleção de atributos usando um método tradicional chamado Markov Blanket, que é considerado o método filtro, não é considerado o método wrapper. Tá? Um outro aspecto bem importante na parte do tratamento ou pré-processamento das informações é a questão do desbalanceamento. Então, se você tem um conjunto de dados em que você tem muito poucos exemplos de uma determinada classe, vamos considerar que a gente esteja querendo trabalhar com essa ideia de classificar se um cogumelo é comestível ou não,
tá? Imagine que você tem um ou dois exemplos só de cogumelos comestíveis e você tem aí milhares de exemplos de cogumelos não comestíveis na sua base de dados. Se você fizer o treinamento ou realizar a mineração de dados com base num conjunto de dados desse, muito provavelmente os seus algoritmos vão ter a extrema dificuldade em acertar os cogumelos que são comestíveis, porque tinham muito poucos exemplos para o algoritmo aprender sobre aquele tipo. Tá? Então é muito importante que se apliquem algumas técnicas aí para tentar melhorar esse desbalanceamento para que ele seja um pouco mais fraco e não atrapalhe tanto o processo de mineração de dados, certo? Uma vez que a gente tenha feito então toda essa parte de pré-processamento, entra então a questão do aprendizado ou da mineração de dados em si. Eu não vou falar dela aqui agora, porque na verdade a nossa disciplina vai focar muito, como nós temos uma disciplina de apenas um semestre, ela não tem uma carga horária, não é possível numa carga horária de disciplina dessa a gente tentar entrar a fundo em todo o processo de mineração. Então nós daremos ênfase a partir desse ponto muito nos algoritmos de mineração do aprendizado em si, que seria a etapa 5 naquelas seguindo a sequência das etapas colocadas na nossa figura que nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo de hoje, tá? Então eu vou pular a etapa 5 porque a etapa 5 passa a ser o foco do resto da disciplina agora, e eu venho então para a etapa 6, que seria o pós-processamento ou a visualização. E aqui, nesse caso, também não teremos muito tempo na disciplina de discutir a fundo esse processo, mas é importante lembrar que se eu não conseguir fornecer meios ao meu usuário, que vai ser o usuário da ferramenta de mineração de dados, para interpretar, para visualizar e identificar esse conhecimento que foi extraído identificar de maneira fácil e rápida, visualizando, muitas vezes o que vai acontecer é que o usuário não vai usar os resultados que foram obtidos do processo de mineração. Então é muito comum na prática, se você vai desenvolver um processo de mineração de dados e não pensa em como você vai mostrar os resultados para o seu usuário, se você mostra os seus resultados num formato muito algorítmico, muito matemático e coisa assim, o usuário nunca vai usar e ele vai ter extrema dificuldade em interpretar aquilo que aconteceu e usar isso na prática, tá? Vale a pena deixar a ideia então de um desenvolvimento e utilização de ferramentas gráficas para facilitar a interpretação, explorar a questão de relacionamentos causais, né? Então o ser humano tem facilidade em interpretar as coisas e dizer assim, olha, como é que eu posso dizer que o cogumelo é comestível ou não? Ou seja, quais são as características que causam o efeito do cogumelo não ser comestível? Não é? Então, se eu conseguir dar esse tipo de informação para o meu usuário, ele vai ficar contente. E se eu puder dar essas informações em formas de regra do tipo C, então, ele vai ficar mais contente ainda. Então, essas são formas que tradicionalmente são muito usadas e que o usuário gosta. Então, posso dizer para ele, por exemplo, se o cliente mora no bairro A ou B e se o cliente está na faixa etária X e o cliente já tem mais de 10 anos de cadastro na sua empresa, então esse é um bom cliente. Então, estou criando uma regra do tipo C, as características X, Y, Z acontecem, então você pode concluir alguma coisa. Esse tipo de regra, a gente chama de regra C, então, sempre é muito útil e é sempre muito bem vista por usuários das ferramentas de mineração de dados que a gente vai desenvolver ou utilizar, certo? Eu termino agora aqui, então, essa ideia da descrição rápida sobre as etapas do processo de mineração de dados e relembro e reforço o que já foi dito, que todas as etapas são extremamente importantes no processo, mas que, entretanto, por limitação de tempo, nesta nossa disciplina, daqui por diante, nós vamos ter um foco muito maior
certo? Nos algoritmos de mineração em si, que seriam aqueles utilizados e aplicados na etapa 5, de acordo com a figura que a gente tem de etapas do processo de mineração de dados. Muito obrigado pela atenção. Durante a leitura desses slides e espero que vocês tenham conseguido capturar a ideia central de que existem muitas etapas, todas são importantes, cada uma especificando um determinado tipo de atuação para melhorar o desempenho daquela tarefa de mineração de dados que a gente vai executar. Na sequência, vamos começar então com as tarefas. Vocês já sabem que nós vamos ter ênfase nas tarefas de classificação, agrupamento e extração de regras de associação, certo? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.